Pessoal, a gente vai começar a estudar a parte de vetores, mas eu queria te dar um lembrete importante. Não cai mais no vestibular questões envolvendo somente vetores. A aula de hoje, então, vai ser uma ferramenta para a gente resolver questões de outras matérias, principalmente as questões que envolvem leis de Newton, tá? Então, não quero que você perca tempo resolvendo questões somente de vetores, porque isso nem cai mais nos vestibulares. Mesmo assim, a gente tem que ver algumas coisas da teoria, porque muita coisa que a gente vai ver hoje vai ser usado até o fim do ano em várias disciplinas que a gente ainda tem para ver, tá? Bom, primeiro, toda vez que se fala em vetor, eu quero que você lembre de uma seta. Essencialmente, vetores vai tratar de desenhos. Esses desenhos vão ser representados por meio de uma seta, e essa seta vai apresentar três características para mim. O tamanho da seta, o comprimento da seta, o comprimento do vetor vai representar o módulo dele. Por exemplo, uma bola foi chutada para cima e a velocidade inicial dela é de 10 metros por segundo. O módulo do vetor é o número dele, é o valor do vetor. Jacques, para que você colocou aqui o comprimento do vetor? Porque tem muitas questões que às vezes desenham os vetores em escala. E aí é bom saber disso. Se eu fizesse um desenho aqui com uma seta que é o dobro do tamanho desse daqui, então significa que a velocidade já não é 10, é 20. Se eu triplicar a velocidade, a gente triplica o tamanho do vetor. Há uma confusão muito grande entre direção e sentido. No nosso cotidiano, direção e sentido parece tudo a mesma coisa. Na física, não. A direção é sempre algo mais genérico, tipo vertical e horizontal. O sentido é sempre para algum lugar. Para cima, para baixo, para norte, para leste, coisas desse tipo. Nesse caso, a direção aqui é vertical. Especificamente para cima. Então, para cima é o sentido, tá bom? Ok. Antigamente caía, vai que aparece por aí, questões perguntando para o aluno, querendo saber se você sabe diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial. O que é uma grandeza escalar? É toda aquela grandeza, aliás, lembrando, grandeza é qualquer coisa que pode ser medida. Se ela for uma grandeza chamada escalar, significa que a única medida que eu tenho que ter ali é um número. Então, por exemplo, massa. Um objeto tem 60 quilos. Acabou. Você não tem que pensar 60 quilos para onde? Não precisa. Temperatura da sala, 20 graus Celsius. Acabou. Eu só preciso do número. Tempo, 2 segundos. Pressão, 2 atm. Aliás, a pressão, muita gente acha que é um vetor. Está errado. Pressão é uma grandeza escalar. Basta um número e eu já entendo perfeitamente a grandeza. Energia, 100 joules. E assim por diante, tem mais um monte. Já a grandeza vetorial, eu só a compreendo se eu tiver três informações. Eu tenho que ter o vetor. Eu tenho que ter o módulo, a direção e o sentido. Então, por exemplo, velocidade. Olha, a velocidade ali é de 10 km por hora. Mas eu quero saber para onde. Eu preciso de uma seta para representar isso aqui para mim. A força, eu dei um chute de 10 newtons. Onde que está essa força? Você sempre vai precisar de um desenho para enxergar o sentido da força. Campo elétrico, lá na eletrostática, o campo elétrico, ele, por exemplo, sai da carga positiva, entra na carga negativa, é um vetor. Aceleração e assim por diante, tá bom? Bom, o que interessa mesmo para nós, que vai ser a ferramenta, uma das mais utilizadas, é a chamada soma de vetores. Mas antes de mais nada, eu quero te mostrar uma coisinha. Todo mundo sabe que 4 mais 3 dá 7. Só que isso aqui tem um nome. Isso aqui é a chamada soma algébrica. Que é o que todo mundo aprende lá no ensino fundamental. Quando você entra no ensino médio, aí entra a tal da soma vetorial e aí o pessoal se perde um pouquinho. Quando eu falo, gente, quanto que é 4 mais 3? Todo mundo, 7, porque automaticamente você sempre pensa na soma algébrica. Porém, se o meu 4 vier com uma setinha em cima
e o 3 com uma setinha em cima, então agora eu não estou olhando apenas o módulo 4, eu estou olhando um vetor que tem módulo 4 e esse vetor vai apontar para algum lugar. Jacques, para onde ele aponta? Pois é, eu tenho que te dar um desenho, não dá para adivinhar. Aliás, uma coisa, por convenção, em cima da letra, a setinha que aparece aqui é sempre apontando para a direita. O vetor, pessoal, não é essa setinha em cima da letra. O vetor é a seta onde vai estar lá no desenho, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um vetor 4. Eu quero somar com o vetor 3. Jacques, qual que é o desenho? Por exemplo, quanto que é 4? Esse aqui é o meu vetor 4, mais o vetor 3. Imagina, então, que eu empurrei um cara com 4 newtons para lá e vem um outro colega aqui e empurra com 3 também para lá. No fim das contas, esse cara está sendo empurrado com uma força que vale quanto? A resultante, né, vai ser 4 mais 3, que daria 7. Então, Jacques, legal, 4 mais 3 é 7, igual aqui. Não, isso não é sempre igual. Pode ser assim também, ó. E se o desenho fosse 4 somado com o vetor, só que o vetor 3, em vez de estar para a direita, ele está para a esquerda. E aí, repare, essa informação eu tenho que te dar na hora da prova. 4 mais 3, nesse caso, vai dar quanto? Você nota que se eu empurro você para lá com 4 e alguém te puxa no sentido contrário com 3, no fim das contas, ou então, alguém me empurra para lá com 4, o outro para lá 3. Eu vou para cá com quanto? Com 1. No fim das contas, você acabou subtraindo, né? Aqui, 4 mais 3, nesse caso, vai dar 1. E 1 apontando para a direita. Olha, a gente pode ter tantas opções. Eu poderia ter assim, ó, 4 para cima, somado com 3 para a direita. Quanto que dá isso? Veremos depois. Isso aqui a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Isso aqui dá 5 na diagonal. Então, pessoal, o que eu quero que você guarde, por hora, falou em somar grandezas vetoriais, falou em somar vetores, você vai somar desenho. Eu tenho que ter setas para saber se na hora eu vou somar, eu vou subtrair no fim das contas, ou eu vou usar o teorema de Pitágoras, ou até outras equações aí, tá? Vamos ver então alguns exemplos para a gente treinar. Existem 2 regras, a chamada regra do paralelogramo e a regra do polígono. Por incrível que pareça, tem aluno que chega em pré-vestibular que ainda não sabe definir ou a definição de um paralelogramo. Então, quando eu chego em sala e pergunto, um quadrado é um paralelogramo? Aí o cara, é um losango. Um losango chamado equilátero é um paralelogramo? Também é. Um trapézio é um paralelogramo? Aí todo mundo, não, né, Jacques? Não tem jeito. Um romboide é um paralelogramo? Romboide é isso aqui, ó. Essa figura, aliás, a maioria tem mania de chamar disso de paralelogramo. Não. Esse é um tipo de paralelogramo chamado romboide. Agora, o que a maioria vê aqui? Ah, legal. Um paralelogramo é quando eu tenho uma figura onde os lados opostos são paralelos. O que não é verdade aqui no trapézio, né? Esse lado não é paralelo ao lado oposto. Só que aí eu te pergunto, se isso aqui, esses 3 aqui são paralelogramos e esse não, a pergunta que eu te faço é, um hexágono é um paralelogramo? Se eu fizer um hexágono equilátero, bonitinho aqui, esse lado aqui, ó, é paralelo ao lado oposto. Esse aqui é paralelo a esse. E esse aqui é paralelo a esse. E aí, um hexágono é um paralelogramo? Não. Paralelogramo tem que ser um quadrilátero.
A definição de paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, 4 lados, cujos lados opostos são paralelos. Tá bom? Ok. Dito isso, o que é a regra do paralelogramo? Bom, o nome já diz. Eles sempre vão te dar 2 vetores. Esses 2 vetores têm que ter a mesma origem, ou seja, eles têm que sair de um mesmo lugar. Quando se fala em um vetor, só para te contextualizar, quando se tem um vetor, esse lado que está sem a setinha, a gente fala que é a origem do vetor. Esse lado de cá, onde tem a pontinha, a gente fala que é a extremidade do vetor. Tem professor que vai falar que aqui é a bundinha do vetor, aqui é a cabecinha do vetor. Ok. Quando é que eu vou usar a regra do paralelogramo? Toda vez que eu tiver 2 vetores. Só pode ser com 2 vetores que você vai usar isso com a mesma origem. E aí, qual que é a regra? Você vai fechar o paralelogramo. Uma vez que o paralelogramo tem que ser um quadrilátero, eu tenho 2 lados. Fecha o paralelogramo como? Respeitando os lados opostos paralelos. Por exemplo, o vetor B aqui não está na horizontal? Então, do lado oposto, eu faço uma linha horizontal. O vetor A está na vertical. Do lado oposto, eu faço uma linha vertical. Pronto. Fiz o paralelogramo. No cruzamento dessas linhas, você vai traçar agora o que a gente chama de resultante. A resultante, ou o vetor resultante, ele sempre vai sair da origem dos 2 vetores e vai no ponto de cruzamento. Por exemplo, nesse caso aqui, A e B, regra do paralelogramo. Bom, o B está na horizontal, aí eu faço isso aqui. O A já está meio na diagonal, meio inclinado, então, do lado oposto, eu vou fazer um treco inclinado. A resultante... meu desenho não ficou muito bom, não. Deixa eu dar uma melhorada nele. A resultante vai estar aqui, ó. Somar vetores, então, é somar desenhos que têm que ser dados para nós. Então, aqui, a resultante é a soma do vetor A com o vetor B. Jacques, mas quanto vale o módulo desse vetor? Ou seja, quanto vale o tamanho desse vetor? Quanto vale o seu comprimento? E aí, como é que você calcula o módulo? Tudo vai ser baseado no desenho. Se tiver 2 vetores no mesmo sentido, você vai simplesmente somar. Se tiver sentidos contrários, você vai subtrair. Mas se tiver, igual aqui, 2 vetores separados por 90 graus, vocês conseguem enxergar aqui um triângulo retângulo. Olha ele aqui, ó, vou dar uma sombreada nele. Esse lado de cá, ó, é o vetor A. Aqui, ó, R é a hipotenusa. Então, se você quiser calcular o módulo desse cara, enxergando o triângulo retângulo aqui, ó, então eu sei que a resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, para calcular o módulo, vai depender do desenho. Agora, esse aqui é um dos exemplos mais comuns. Na verdade, pessoal, os 3 exemplos mais comuns, somando, subtraindo, se tiver sentidos opostos, ou usar o teorema de Pitágoras, é o mais comum. Mas eu queria te alertar para um caso. E se o ângulo não for de 90 graus? E se os 2 vetores estiverem separados por um ângulo θ? Aí, pessoal, para calcular a soma vetorial, aqui é a resultante, é a soma de A mais B. Tá bom, mas eu quero saber o módulo desse vetor. Aqui a gente usa um teorema, uma lei, que é a lei dos cossenos lá na matemática. Eu não vou deduzir isso aqui para nós, você vai decorar literalmente. O módulo dessa resultante aqui, ó, é R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, parece o teorema de Pitágoras, né? Mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de θ. Se o ângulo θ fosse 90 graus, cosseno de 90 graus é 0.
tudo isso aqui desapareceria e aí apareceria de novo um teorema de Pitágoras. Recomendo você decorar isso daqui, tá? Ô Jacques, não tinha que ser menos, não? Não. Menos aqui é quando a gente usa a lei dos cossenos, aí eu teria que te dar um triângulo, eu não vou fazer a dedução aqui, decore mesmo, eu tenho que te dar o ângulo entre os dois vetores, hein? Para ficar exatamente com esse sinal de mais aqui, tá? Cuja dedução não será feita. Ok. Mas existe uma outra regra, a chamada regra do polígono. Qual é a vantagem da regra do polígono? É que eu posso usar com mais de dois vetores. Porém, esses vetores têm que estar um após o outro. Você tem a origem de um, aí chega na extremidade, a extremidade do vetor tem que estar colado na origem do próximo. E assim por diante. Tipo, cabecinha na bundinha. E olha aqui, ó. Aqui está a bundinha do vetor 10. Aí a cabecinha pegou aqui, ó, na bundinha desse. Aí a cabecinha na bundinha e aí vai. Tem que ser nessa sequência. Nesse caso aqui, como é que eu calculo, como é que eu desenho a resultante? Quando for vetores em sequência, a resultante tem que sair da origem do primeiro vetor e terminar na extremidade do último vetor. Nesse caso, a resultante ficou aqui assim, ó. Pronto. Ah, e como é que calcula isso? Não interessa para nós, bobeira. Aqui eu não vamos nos importar com os aspectos matemáticos. Só o desenho, que é o importante. Aqui, nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é um clássico da cinemática, né? Um objeto desloca 10 metros para o norte, 4 metros para leste, 7 metros para o sul. Calcule o deslocamento. Deslocamento é um vetor. É a reta que liga o ponto inicial ao ponto final. Nesse caso aqui, a resultante é isso aqui, ó. Como é que você calcularia o módulo dessa resultante? Fácil, não é? Você consegue enxergar que aqui tem um triângulo retângulo, onde essa linha verde vale 4. Esse pedacinho aqui, ó, é 10 menos 7, dá 3. Usando o teorema de Pitágoras, você vai encontrar que o módulo de R aqui vai dar quanto? 5. Ok? Beleza. Agora, Jacques, quando é que eu vou usar paralelogramo ou polígono? Depende, aí vai a gosto do freguês. Quando tiver somente dois vetores, você não tem opção. Você vai usar a regra do paralelogramo. Muitas questões já vêm com os desenhos prontinhos, outras não. Então, aqui eu queria te mostrar uma coisa. Imagine que na prova eu falo o seguinte, um objeto é puxado para cima ou para o norte com uma força de 4 newtons, ao mesmo tempo que é levado para a direita com uma força de 3 newtons. Calcule a resultante. Se ele não te der o desenho, mas uma descrição, você poderia desenhar esses dois vetores com a mesma origem. Nesse caso, você vai usar a regra do paralelogramo. A resultante vai dar isso aqui, que vai dar 5, usando o teorema de Pitágoras. Mas e se você quisesse desenhar na forma poligonal, um vetor após o outro? A pergunta que a gente faz é, dá o mesmo resultado? Vocês concordam que o vetor 4 ficou na vertical? Só que, aliás, faltou a setinha aqui, ó. O vetor 4 está na vertical. Já o vetor 3, ele estava na horizontal, só que estava aqui embaixo. Agora eu desloquei ele aqui para cima. E isso aqui que eu quero te chamar a atenção agora. Toda vez que eu deslocar um vetor, eu mexo nas suas características. Vamos ver. Esse vetor tem módulo 3, direção horizontal, sentido para a direita. E esse vetor 3 tem módulo 3, direção continua horizontal e o sentido para a direita. Uai, então tem diferença entre esses dois vetores? Não tem. Moral da história. Toda vez que você deslocar um vetor sem girar, você não altera as suas características. Nesse caso, a resultante agora sai da origem do primeiro e vai para a extremidade do último. Eu estou usando a regra do polígono. O desenho, pessoal, ficou diferente. Mas, no fim das contas, o módulo, a
direção e o sentido é exatamente o mesmo. Os dois vetores aqui teriam como módulo a resultante valendo 5 e eles estão apontando meio que na diagonal para nordeste aqui. Então, isso aqui é uma igualdade. Tanto faz se eu for usar qualquer uma das duas regras, o resultado vai ser o mesmo. Vocês vão completar essa frase aqui para mim, então, ó. Ao deslocar um vetor sem girá-lo, suas características continuam as mesmas. Então, veja bem, você sabe que a gravidade aponta para baixo e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, tá bom, um objeto tem aqui e a gravidade no objeto está aqui. Se eu pego a gravidade e desloco ela para um outro lugar, fez diferença? Não. A gravidade continua valendo 10 vertical para baixo. E aqui em cima, 10 vertical para baixo. Qualquer lugar que eu mantiver o vetor, se eu não girá-lo, eu não altero esse vetor, tá bom? Eu gostaria de chamar a atenção para um detalhezinho, porque dependendo da questão que você vai resolver, pode acontecer dos vetores ficarem em sequência, aí eu estou usando a regra do polígono, e a figura que vai aparecer para você ser uma figura fechada. Só que tem um detalhe. Se essa figura for fechada, cíclica, olha só, é um ciclo aqui, ó. Esse cara deu uma volta completa. Tudo em sequência, um após o outro. Toda vez que acontecer isso, independentemente da figura, aqui foi um quadrado, aqui está um triângulo, repare que eu tenho aqui, ó, A, B, C, sendo que é um após o outro. Faltou a setinha aqui, ó. Toda vez que eu tiver uma figura cíclica fechada, nessa forma, a resultante é sempre zero. E quando a resultante é zero, significa, a gente vai ver isso lá nas leis de Newton, que o objeto está em equilíbrio. Toda vez que você resolver uma questão que envolve leis de Newton, se aparecer, por exemplo, então, 3 vetores assim, ó. Por exemplo, o vetor peso para cá. Aí tem uma força F para lá. E a tração de uma corda para cá. Nesse caso, esse objeto vai estar em equilíbrio? Aí você vai ter que olhar sempre a seguinte pergunta. Eu tenho os vetores em sequência, formando um ciclo. Olha do jeito que eu fiz aqui, ó. Veio aqui, desceu, opa, aqui não. Então, esse cara, a resultante não é zero. Na verdade, vocês conseguem me dizer quem é a resultante aqui? Vocês concordam que a tração aqui é a resultante entre F e P, ó? F mais P, a tração. Repare que a origem, o primeiro vetor é onde está a bolinha, e o final do último vetor, cruzinha. A resultante, a tração é a resultante, é a soma do peso mais a força F. Eu inventei aqui. Agora, se o meu desenho fosse peso para baixo, aí tem uma tração para lá. Vou colocar F do mesmo jeito. E uma tração para cá, desse jeito. Nesse caso, repare, é um vetor após o outro, F, P e T, formou uma figura poligonal, ela é uma figura fechada, só que nesses dois exemplos, elas eram formando um ciclo, dá a volta completa. Aqui não deu um ciclo no sentido de sequência uma após a outra, e aqui sim, aqui a resultante vale zero. Aqui eu tenho um corpo que está em equilíbrio. Aqui eu não teria isso, tá? Então, isso aqui vai ser uma chave que vai te ajudar lá nas leis de Newton.